Salve, salve amantes da bola! Sou Ayrton Júnior e estamos aqui juntos novamente para mais uma vez viajarmos no tempo. Até o clássico Grenal 3-3-1, mais precisamente para setembro de 1996. Um Grenal decisivo que estava rodeado de polêmicas como essas que a gente está vivendo hoje. Grenal falado, brigado, discutido, mais verbalizado que jogado. Teve um lance mágico que nos faz ainda hoje lembrar demais dessa partida. Mas eu te conto tudo depois da vinheta. – 22 de setembro de 96. Grenal 3-3-1, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aquele mesmo, campeonato que conquistamos no final, nosso bicampeonato 1996. Temos um vídeo aqui no canal sobre esse título. Se tu não viu ainda, confere lá. Vale a pena. Memorável. Enfim, Beira-Rio cheio, aproximadamente 47.150 torcedores. Expectativa grande de clássico. Grêmio e Inter vinham tendo trajetórias muito parecidas na competição até aquele momento. O tricolor era 11º colocado, com 13 pontos em 8 jogos. Já o co-irmão ocupava a 12ª posição com 12 pontos em 9 jogos. O Grêmio, treinado por Luiz Felipe Scolari, o Filipão, entrou em campo com Danley no gol, figura muito destacada na partida, a gente vai falar depois, Arce e Roger nas duas laterais, Luciano e Adilson na zaga, Dinho e Goiano com os volantes, aquela dupla de volantes inesquecível, né? Ailton e Carlos Miguel nas meias e Paulo Nunes e Saulo no ataque. Já o co-irmão, comandado por Nelsinho Batista, jogando com o apoio da sua torcida, escalou assim o time. No gol, André, aquele, né, chamado de bracinho curto. César Prates e Arilson, improvisado na lateral esquerda. Tonhão e Gamarra na zaga. Tinham também Fernando e Inciso na marcação, Marcelo e Murilo na armação e na frente Fabiano e Leandro. Esse era o ataque deles. Durante a semana Grenal, a direção colorada pediu e acabou levando árbitro de fora do estado. Se lembram de alguma coisa? Parece notícia recente, né? É exatamente o que está acontecendo agora. A história é sempre a mesma. Eles contra, pedindo arbitragem de fora quando acham que estão sendo prejudicados. O co-irmão também reclamou demais da violência do time do Grêmio e da escolha das bandeirinhas. Na realidade, o time do Grêmio era mais aguerrido, como sempre foi, e a crítica era sempre essa. A atenção na arena, no Olímpico na época, né, estava dividida entre a estreia do time na Supercopa, que tinha sido contra o Vélez, uma partida em que o Grêmio estava ganhando por 3-1 e se deixou empatar por 3-3. Um dos jornais tradicionais da cidade falava que esse Grenal seria uma reedição do Grenal Farroupilha. Foi disputado exatamente em 22 de setembro, só que em 1935. Um Grenal memorável. Nós também já falamos sobre ele aqui no canal. Se vocês buscarem lá, Grenal Farroupilha, bem legal a história. Outra publicação chamava atenção para a possibilidade de se inverter a gangorra. Para quem não é aqui do Sul, para contextualizar o que é a gangorra, é uma alusão justamente ao brinquedo da praça, em que temos sempre uma ponta mais alta e outra mais baixa. E isso se refere à classificação dos times no campeonato. Todos os indícios de que teríamos mais um Grenal daqueles, pegado, disputado, complicado, enfim, aquele tipo de jogo que todo mundo gosta de assistir. E foi. Como disse o grande Haroldo de Souza, um narrador famoso aqui de Porto Alegre, mais um Grenal na vida de cada um de nós não fosse um detalhe. E que detalhe! Logo aos 5 minutos, o excelente lateral Arce cobrou um escanteio da esquerda e no bate-rebate na área a bola sobra para quem? Paulo Nunes. O Paulo Bala, o Diabo Loiro, mandou de bicicleta para as redes do goleiro André. Um gol impressionante de início, de 5 minutos de jogo. Estava aberto o placar no Beira-Rio. E com estilo. Estilo também na comemoração. Comemoração, o atacante que adiante seria artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 16 gols.
esbanjou personalidade em pleno estádio Beira-Rio, saiu pulando em um pé só, em uma clara homenagem, ou quem sabe uma provocação, ao mascote do co-irmão, o Saci. O Paulo Nunes era debochar. A partir dali, o time deles foi só pressão. Impulsionado pela sua torcida, acabou esbarrando naquele que ia ser o melhor em campo, o homem grenal, Danley. O goleiro fechou o gol. Um detalhe pouco lembrado é que ainda no primeiro tempo, o Dinho foi bater um escanteio e levou uma pedrada no queixo. Possivelmente uma pedra, algo que atingiu ele no queixo, e é possível ver em alguma das fotos da partida em que ele estava machucado. Fim do primeiro tempo. É novo por aqui? Te inscreve no canal. Já tá inscrito? Beleza, então deixa o teu like. Deixa o teu like, compartilha com teus amigos, com teus grupos e comenta pra gente se tu lembrava desse jogo, se tu esteve presente nesse jogo. Enfim, vamos seguir com ele? Retorna no segundo tempo e logo aos 7 minutos da segunda etapa a insistência colorada deu resultado. Murilo invade a área e cara a cara com Danley chuta para marcar o gol de empate do clássico. A torcida dele se empolga e acha que agora vem a virada. Depois do gol, o co-irmão até ensaiou uma pressão maior, fazendo com que Danley se transformasse no nome do jogo, com defesas incríveis. Mas aos 20 minutos o Grêmio já estava totalmente envolvido, Danley brilhando mais uma vez até que o árbitro marca uma falta na intermediária colorada. O time deles não leva fé, o goleiro André, os jogadores colorados, a torcida e o Brasil inteiro esperavam que a falta fosse cobrada pelo Arce. Afinal de contas era o nosso melhor batedor, Mas o próprio lateral sussurrou no volante Dinho, no ouvido. Ele está do outro lado, bate tu. Isso Dinho depois falou numa entrevista. E foi com um surpreendente chute rasteiro que Dinho rompeu a meta colorada e fez o gol que garantiria a vitória tricolor por 2-1. Estávamos na frente. Não interessa se a torcida dele estava motivada, ganhamos. Daquele momento em diante, o Grêmio, na figura do Danley, segurou o ataque colorado. A atuação do goleiro tricolor, que na semana passada havia falhado no jogo pela Supercopa contra o Vélez, foi tão decisiva que, além de sair ovacionado pela torcida e eleito o melhor em campo, a capa de um jornal da cidade nos dias seguintes estampou: Inter morre nas mãos de Danley. O goleiro foi espetacular naquela noite. Enquanto a matéria exclamava que o Grêmio havia sido implacável como um assassino de aluguel, pontual, crucial. Violento é o chute do Dinho, esbravejava ao final do jogo o vice-presidente de futebol Luiz Carlos Silveira Martins, o famoso Cacau. Figura ilustre que depois, anos depois, veio ser nomeado como patrono do clube. Festa no vestiário da casa adversária e o resto da história já conhecemos. O Grêmio se classificou para a fase final do Campeonato Brasileiro, acabou chegando na final com a Portuguesa e conquistou o título em casa. Também temos um vídeo no canal sobre isso. Passaram-se 29 anos daquele clássico, mas aquele Saci loiro e o goleiro louco ainda assombram o imaginário dos torcedores colorados. Com toda certeza, um momento inesquecível, mágico e verdadeiramente imortal.